O Tribunal Superior Eleitoral mudou as regras para a atuação das Big Techs ao longo das eleições agora, essas de 2026. O presidente da Corte, ministro Nunes Marques, ele, desta maneira, vamos ver, concentra mais casos depois de mudanças dessas regras, decididas por ele mesmo? Reportagem de Luciana Amaral. A menos de 3 meses das eleições, o TSE endurece a estratégia de combate à desinformação e eleva a pressão sobre as Big Techs. A Corte exige que as principais plataformas digitais apresentem planos para prevenir e conter a circulação de conteúdos irregulares durante a campanha. As empresas vão ter de informar como combatem a desinformação, identificam perfis falsos ou automatizados, impedem disparos em massa, monitoram o uso de ferramentas de inteligência artificial e cumprem determinações da Justiça Eleitoral. A medida também centraliza na presidência do TSE a fiscalização das plataformas. Caberá ao ministro Cássio Nunes Marques aprovar os planos, cobrar ajustes e acompanhar o cumprimento das obrigações impostas às empresas. Nunes Marques já detém a relatoria de alguns dos processos mais sensíveis da disputa eleitoral, entre eles as ações sobre a pesquisa da Atlas Intel, que trazia o conteúdo de conversas de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro, o uso também da inteligência artificial para recriar a imagem de Jair Bolsonaro na convenção do PL e sobre conteúdos gerados por inteligência artificial contra o presidente Lula. A concentração de casos se tornou possível depois de uma mudança nas regras internas da Corte, adotadas na gestão de Nunes Marques. Ele passou a integrar, junto ao vice-presidente do tribunal, André Mendonça, o grupo de ministros que podem relatar ações sobre propaganda eleitoral. Até o início deste ano, esses processos ficavam concentrados na ministra Estela Aranha, indicada por Lula. Segundo o tribunal, a mudança busca dar celeridade à análise das ações durante o período eleitoral. Também está em jogo uma disputa sobre competências. No TSE, houve desconforto com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, de pedir explicações sobre o vídeo de inteligência artificial exibido na convenção do PL. Alguns ministros do TSE entendem que parte da discussão sobre o caso deve ser feita somente pela Justiça Eleitoral. Por outro lado, Moraes mantém processos no Supremo com o potencial de influenciar o cenário das eleições. Às vésperas da campanha, o TSE se vê diante de 2 desafios: combater a desinformação e preservar a força da Justiça Eleitoral. Marilda, são temas extraordinariamente complexos. Eu vou tentar fatiá-los um pouquinho, sobretudo para que a audiência nos acompanhe. De fato, o ministro Cássio Nunes Marques faz uma resolução a respeito do comportamento que ele espera que as Big Techs adotem. E a conclusão imediata parece ser a seguinte: bom, então ele vai vigiar as Big Techs. Agora, que resolução é essa? Ela é suficientemente rígida a ponto de permitir uma supervisão estrita ou, ao contrário, as Big Techs estão mais confortáveis? Bom, William, é difícil dizer se elas estão mais ou menos confortáveis. Eu acho que a gente pode concluir que elas têm mais obrigações do que elas tinham. Esse plano de conformidade que o TSE regulou agora, ele, na verdade, já vinha previsto na resolução 23.610, que foi aquela que foi aprovada no início do ano, depois das audiências públicas. Inclusive, esse dispositivo foi uma proposta de um grupo de pesquisa do qual eu faço parte lá no IDP, que exige que as plataformas apresentem um plano de conformidade. O que é isso? Que elas demonstrem que estão atuando de acordo com o que está previsto na resolução. Então, o ministro colocou o olhar dele do que é esse plano de conformidade, respondendo mais objetivamente a pergunta, se elas estão mais ou menos confortáveis e como que é a posição do presidente em relação a isso. Eu imagino que elas estejam mais confortáveis na medida em que elas agora sabem com mais clareza o que elas vão ter que fazer e menos confortáveis no sentido de que agora elas têm obrigações claras e não dá para dizer que estão fazendo o que podem.
E o ministro-presidente, ele mantém as competências na resolução, pelo menos por enquanto, que ele tem desde o ministro Alexandre de Moraes, quando o Supremo fez aquela resolução que dava para a presidência do TSE alguns poderes para executar as regras das resoluções. Daniel tem a pergunta também, Daniel. Eu queria, William, aproveitar e retomar um pouco aquela questão do vídeo de IA do Bolsonaro apresentado na convenção do PL no fim de semana. Na avaliação da Marilda, isso pode gerar alguma punição para a campanha? Pode. Eu não tenho nenhuma dificuldade, ao contrário da polêmica toda que foi criada em relação a isso, de concluir que está errado de cima a baixo. Primeiro que quem não tem direitos políticos não pode praticar atos que só quem tem direitos políticos pode praticar. Então, se o ex-presidente não sabia, como afirmaram hoje, o candidato tinha obrigação de saber que o seu pai e seu representado, porque ele atua como advogado, não tem direitos políticos. E direitos políticos suspensos significa que não pode fazer nem campanha, nem pré-campanha, nem propaganda intrapartidária, que também é uma questão colocada. Veja, não é propaganda eleitoral, não interessa. Quem tem os direitos políticos suspensos não pode praticar ato de campanha. Isso significa que a propaganda é uma propaganda irregular. Se é uma propaganda irregular, ela é uma propaganda ilícita e, portanto, sujeita à aplicação de multa. Isso é suficiente para impedir ele de fazer campanha? De jeito nenhum. É um ato ilícito de campanha. É suficiente para cassar o mandato de alguém? Também não. O que a gente precisa olhar é, no final de uma campanha, tudo que foi feito em um conjunto da obra, se é soma desses ilícitos, ou eventualmente um ilícito muito grave, impactou na legitimidade das eleições, mas que isso é uma propaganda irregular, não precisa nem entrar na inteligência artificial. Tem alguém com direitos políticos suspensos fazendo campanha intrapartidária. É interessante a forma como a gente compara 2026 com 2022 na atuação do TSE e ainda assim, bom, como premissa, né, o TSE de 22 com o Alexandre era um TSE mais intervencionista, o TSE de 2026 é um TSE mais liberal, né, em termos de deixar correr. Mas essa questão das Big Techs, ela, a despeito de ser um TSE mais liberalizante, menos intervencionista, com o Cássio Nunes Marques e com o André Mendonça ali no comando, eles ainda assim eles têm um olhar, e esse olhar que a tecnologia, o impacto da tecnologia na eleição, né, esse controle das Big Techs. Eu achei interessante essa semana, o Cássio Nunes Marques tomou uma decisão também que mostra ali um aperto nas Big Techs ao determinar que a Meta, né, que é o Facebook e o Instagram, preservasse os dados de 51 perfis falsos que criticavam o Flávio Bolsonaro. Né? Ele decidiu não suspender esses perfis, mas ele decidiu investigar, buscando ali entender essa articulação toda. Então eu comparo muito em toda essa campanha, como em 22 a gente cobriu aqui, inclusive já na CNN, é bem distinta a forma como o Alexandre conduziu e como o Cássio Nunes conduz. Marilda, é interessantíssimo o ponto que você levanta, dado o fato de que todos sabemos que em Brasília não tem bobos, né? E a campanha do Flávio, por exemplo, tem entre seus integrantes uma colega sua de muita expressão no campo no qual você opera do direito eleitoral. É difícil para nós jornalistas veteranos imaginar que não tivesse havido algum tipo de consulta prévia ao ministro-presidente do TSE sobre o referido vídeo. A sensação que temos, eu queria saber qual é a sua, é que Cássio Nunes Marques não está disposto a intervir como o seu antecessor fazia. Parece haver um empenho por parte deste ministro-presidente do tribunal hoje de marcar uma diferença, como o Caio acabou de falar, de estilo pelo menos, em relação a quem o antecedeu ali. É difícil imaginar que um ministro fique sozinho e é difícil imaginar que ele aplique uma punição. Ou não, Marilda? Bom, a diferença entre os juízes é do judiciário, é do pressuposto do judiciário e é da natureza humana, né? E, de fato, parece que o perfil do ministro Alexandre é diferente do perfil do ministro Cássio.
Eu não sei dizer se, de fato, ao longo das eleições, ele vai ser mais flexível com relação à execução das competências, e ele tem muitas, né? Inclusive, é competência do presidente do TSE retirar do ar publicações que sejam idênticas àquelas que o plenário já determinou que são ilícitas. Mas me parece que o fato é que as eleições de 2022 são bastante diferentes das eleições desse ano, porque a gente tem inteligência artificial num nível de utilização que a gente não tinha em 2022. E isso vai exigir do TSE uma fixação de uma diretriz. E essa discussão sobre essa diretriz, se é menos interventiva ou mais interventiva, ela é de cada processo eleitoral. Eu concordo que há uma sinalização de que o tribunal vai intervir menos esse ano. Se isso é bom ou se isso é ruim, é difícil a gente dizer, porque a gente está vivendo uma coisa que a gente nunca viveu, né? Mas eu tendo a achar que aonde a liberdade impera, tem prevalência quem tem mais disposição para o ilícito e quem tem mais poder. Então, eu concordo também que muito dificilmente o universo da campanha do candidato Flávio não tenha conseguido aferir todos esses riscos. O que eles fizeram foi claramente uma relação de custo-benefício. Aonde que eles perderiam e ganhariam menos. E a decisão foi tomada e é essa aí que todo mundo viu. Daniel? William, eu já trago isso aqui na segunda-feira, me parece que a professora Marilda obviamente pode discordar, mas me parece que o Jair Bolsonaro é o grande cabo eleitoral não só do Flávio, mas de uma miríade ali de candidatos a governador, a deputado, ao Senado. É óbvio que Fernando Haddad também era o poste do Lula em 2018, mas a diferença agora é que a gente tem inteligência artificial. E o que me parece que é o grande drive ali do TSE nessa decisão, ou pelo menos da maioria do TSE, é estabelecer um limite de acenar, olha, não é de colocar em xeque a elegibilidade de Flávio Bolsonaro ou da chapa, mas de sinalizar que, olha, a conduta reiterada, o uso reiterado de inteligência artificial, não só por Flávio, mas por toda essa gama de candidatos que eu mencionei, aí vai dar problema. Então, uma decisão que sinalize para isso agora. Peraí, você me perdoa um segundinho, Caio? Claro. Eu queria muito ouvir a Marilda sobre isso. E fazendo uma analogia, Marilda. Nós tivemos, evidências muito claras da dificuldade do legislativo e também do judiciário, por exemplo, de definir o que é fake news. Agora, como você mesmo assinalou várias vezes, a ênfase que você deu ao peso dessa nova tecnologia, que tem uma transformação brutal aí fora, aqui dentro e tudo. Você vê o TSE em condições de traçar uma linha clara, o que pode e o que não pode com inteligência artificial? Sem dúvida nenhuma. Vejo com condições e, inclusive, no mundo todo, o TSE é elogiado por isso. Me parece muito claro, isso aconteceu no mundo todo. O Brasil não é a primeira eleição geral que vai ter inteligência artificial, isso aconteceu na Índia, aliás. Eu passei em diversos TRS falando sobre isso e apresentando casos de outros países em que isso aconteceu. E o tribunal, quando tomou decisão no artigo 9C de dizer que a inteligência artificial não poderia ser utilizada para prejudicar ou beneficiar candidato, ainda que com autorização da pessoa, veja, não é caso de transparência. Não é uma questão de eu contar para o eleitor que eu estou usando inteligência artificial, como fizeram nesse vídeo. É de não poder usar, porque isso dissimula uma realidade. Não é só dizer assim, eu estou aqui na inteligência artificial, porque veja, um candidato, ele próprio, é uma pessoa que pode ou não falar inglês, que pode ou não ser engraçado, que pode ou não falar bem. E uma inteligência artificial pode dissimular a realidade para uma pessoa que aquele que está se apresentando não é. Isso aconteceu em outros países. O candidato não tinha apelo com a juventude, mas a sua IA era super engraçada. É por isso que a resolução, na minha visão, e me parece que o texto expresso, não permite o uso de inteligência artificial quando ela simula uma realidade usando voz e imagem de alguém numa situação em que a pessoa não estava nem nunca esteve. Não é uma questão de fake news, é de transformar a realidade artificialmente de uma forma que ela nunca existiu. Isso que é considerado deepfake. Está tendo uma confusão entre o que é fake news, que é você produzir um conteúdo com uma mensagem falsa, e outra coisa é você produzir um conteúdo
que é profundamente falsificado, que simula uma realidade que não aconteceu. É esta segunda alternativa, que é o uso de inteligência artificial, que a resolução proibiu e que foi utilizada, me parece, na abertura da campanha. Mas aí, então, por que o caveat que tem nessa resolução? Que aqui muitos colegas seus estão dizendo, este ponto é que torna a resolução problemática. É o ponto que vem depois da resolução, que diz assim, o que não se pode é enganar. E aí? Mas veja, é diferente, William. Você pode usar a inteligência artificial para diversas coisas, muitas coisas. Usar a inteligência artificial para enganar é proibido desde sempre. Eu não preciso de inteligência artificial para enganar o eleitor produzindo uma propaganda com conteúdo falso. O que a inteligência artificial faz é embalar conteúdos, ainda que verdadeiros. E o que a lei proíbe é que este conteúdo, na minha perspectiva, seja embalado de uma forma que o eleitor não seja capaz de julgar pelos seus próprios olhos. A gente, às vezes, esquece no processo eleitoral que o mais importante, a pessoa mais importante no processo eleitoral, o eleitor, não é só um candidato em relação ao outro, não é só a isonomia. E o eleitor, quando se depara com um vídeo de inteligência artificial de uma pessoa que não existiu fazendo daquela forma que ela está fazendo, não é capaz de julgar. E o mínimo que a gente espera de um processo eleitoral é que o eleitor consiga separar o que é fato de valor. E isso ele não consegue julgar. A gente tem um caso na Índia do candidato que fez o pai dele, que já tinha falecido, dizendo no vídeo, eu sou o pai do candidato, eu já faleci, não sou eu falando aqui. Mas eu estou aqui para dizer que o meu filho é o melhor candidato. E eu estou aqui entre vocês pedindo o seu voto. Se for permitido utilizar a inteligência artificial neste formato de produção de um conteúdo altamente falsificado, de um conteúdo que simula realidade, que não existiu, as mais diversas formas de utilização vão ser permitidas. Não é só alguém que tem direitos políticos suspensos, que está preso, que vai dizer que não sabe que o vídeo foi feito. E que vai ser possível distribuir responsabilidade a critério e ao gosto do freguês. Mas o problema está no eleitor, que não vai ser capaz de julgar a realidade como ela existe. A gente passa a ser incapaz de julgar a realidade, porque a gente não sabe o que é real e o que não é.